definir hoje, eu diria que a Unesp é uma grande universidade. Quando você decide, né, se candidatar, não é? Você decide se candidatar no processo eleitoral, você tem um projeto, não é? E você acaba sendo eleito pela comunidade em cima do projeto que você propôs. E o que eu procurei fazer é ser fiel ao projeto. O que eu senti é que a universidade ela ganhou, através da sua comunidade, que é a universidade é uma comunidade de pessoas, né? Então eu senti, durante a minha gestão, que durante aqueles 4 anos, mas principalmente a partir do segundo até o 4º ano, eu senti que a universidade, na leitura de ser uma comunidade, ela resgatou aquilo que é o mais importante, que é a autoestima. Bom, eu acho que no início da minha gestão ela foi um pouco difícil, né? Porque a Unesp tinha feito a expansão através da aprovação dos novos campos, né? E isso foi complexo, porque, na verdade, todo o processo foi feito, mas sem a criação de uma infraestrutura preliminar para que isso acontecesse. Então, quando eu cheguei, nós tínhamos na Unesp a criação de 40 cursos de graduação, espalhados não só para as novas cidades que se incorporaram à Unesp, mas também já nas unidades tradicionais também. E se você imaginar 40 cursos de graduação novos numa universidade, eu diria que isso representou, na época, quase 1/4 dos cursos de graduação que a universidade tinha no momento. E isso criou uma situação complicada, porque quando eu dei início às visitas às unidades universitárias, para fazer um processo de discussão dentro do cenário da universidade, principalmente para tentar resgatar um pouco da autoestima dos professores, eu era demandado pelo corpo docente e pelos alunos que recém ingressaram nesses novos cursos. E isso era muito constrangedor para mim, porque os alunos, nas reuniões com eles legitimamente diziam, olha, nós acreditamos na Unesp, nós fizemos o vestibular da Unesp, e nós chegamos aqui, não tem nem infraestrutura e não tem nem professor. A Unesp não tinha mais reserva financeira nesse momento. Então, esse conjunto de fatores fez com que o início da gestão fosse muito difícil, né, para você tentar fazer um processo de consolidação desses novos cursos. Mas, felizmente, né, fomos equacionando de uma forma gradativa. Os pró-reitores, os assessores que estiveram comigo, eles mostraram-se de uma lealdade muito grande, e isso fez com que, devagar, fôssemos dando um encaminhamento a todos esses problemas. Nos anos subsequentes, no 3º e 4º ano, como nós tivemos uma melhoria da situação econômica do país, isso foi muito interessante, porque viabilizou, através da entrada dos recursos, né, você criar infraestrutura que premiasse a universidade como um todo. Então, sejam elas das unidades tradicionais, sem novos cursos,
sejam unidades tradicionais com novos cursos, então isso foi possível, né, atender essa demanda. É claro, nos campos experimentais, que foram esses criados, né, que eram fora já dos campos tradicionais, também foi adotada a mesma estratégia, quer dizer, não houve uma discriminação entre aquilo que era um campus novo como um campus antigo. Acho que isso daí foi bom, porque também começou a descaracterizar um pouco, né, que a culpa de toda a crise na Unesp era por causa desses novos campos universitários, que na verdade não era bem assim, que na verdade era uma conjuntura de fatores, inclusive com os campos já tradicionais, que muitos deles tiveram muitos cursos criados e que, na hora da discussão, a culpa era porque criou-se um outro campus universitário, né? Então, acho que isso daí foi sendo equacionado. E, com sorte, né, da melhoria econômica, que houve nos últimos 2 anos, 2007 e 2008, se você olhar o crescimento do PIB nesses 2 últimos anos, né, 2007 e 2008, você vai ver que o crescimento do PIB foi muito bom, e, obviamente, isso, do ponto de vista de reflexo de ICMS e retorno de quota-parte para a universidade, foi muito importante. Então, isso deu uma aliviada, né, na gestão durante esse tempo. No primeiro ano, eu fiz reunião com os diretores, várias reuniões, e eu queria saber dos diretores como que eles aplicavam o recurso de custeio das suas unidades universitárias. Para minha surpresa, não existia uma política dos diretores na aplicação do recurso do custeio. Porque quando a reitoria repassava o recurso do custeio, aquele recurso ficava na unidade e o diretor ele aplicava isso da forma que ele bem entendia. Isso me fez pensar que a gestão estava sendo equivocada, e de fato estava sendo mesmo. Então eu tomei uma decisão, junto com o pessoal que me assessorava, na linha de estabelecer programas institucionais. E esses programas institucionais, eles tinham direções e metas específicas. Não é? Então, as unidades universitárias, elas passariam a receber um recurso de custeio, que seria único e exclusivamente para pagamento de custeio, e depois nós teríamos os programas institucionais, através das pró-reitorias. Então, cada pró-reitoria foi dotada de recursos para esses programas. De tal forma que as unidades universitárias, dentro de critérios que foram discutidos e aprovados, elas aplicariam dentro desses programas. Vários programas foram feitos, alguns acho que perduram até hoje na universidade. Mas talvez o mais importante, o que chamou mais a atenção, foi o programa de ensino de graduação, em que as unidades universitárias, através de um critério estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação, elas poderiam aplicar, dentro de uma cota, parte de recursos financeiros que a reitoria alocou para a Pró-Reitoria de Graduação, para única e exclusivamente aplicar em melhoria da sala de ensino na universidade toda. Uma vez organizado esse cenário, foi possível também criar outros cenários, criar outras condições, ou atender outros projetos, né? E isso é o que nós procuramos fazer. Logo no primeiro ano, chamei a Pró-Reitoria de Administração, na época o senhor Júlio Durigão, o atual reitor, né, que procurasse um prédio lá no centro da cidade para ver se a gente poderia comprar o prédio para ficar livre do aluguel. Não é? E aí, no fim de muitas andanças com os engenheiros, acharam o que é o atual prédio lá.
E aí eu fiquei sabendo, por parte deles, que aquele prédio era do Banco Itaú. Acabamos comprando o prédio, né? Foi feita a reforma, depois a reitoria mudou para lá e ficamos livres do aluguel. E como a situação financeira melhorou, eu tive chance de, inclusive, antes de terminar o meu mandato, quitar o prédio. E foi feito isso também. Então aquilo é um patrimônio da Unesp. Tendo em vista que nós saímos lá da Alameda Santos e lá existia também a livraria da Editora Unesp. E aí eu designei também para que o Castilho e o Gésio, né, o professor Castilho e o professor Gésio, que cuidavam lá da editora, que eles elaborassem um projeto para a gente fazer uma livraria lá no primeiro andar, lá no térreo, lá onde está a Praça da Sé. Porque eu achava que a editora não podia ficar sem uma livraria. Isso foi feito também, né? Nesse ínterim também existia um trabalho, que esse trabalho ele começou no campus de Marília, e esse trabalho ele evoluiu posteriormente, que era uma tentativa de trazer para a Unesp o chamado Instituto Confúcio, que é uma política do governo chinês para a divulgação da língua e da cultura chinesa no mundo todo. E foi construído um projeto, né? Posteriormente, nós levamos esse projeto para Brasília, fomos à Embaixada da China, e a decisão final do governo chinês, então, era que ele ia ser instalado na Unesp. Nós também montamos, na época, que, na verdade, era um projeto oriundo de uma ação que eu fiz na pós-graduação, que foi um programa de pós-graduação interinstitucional de relações internacionais. No desdobramento desse projeto, também foi montado um Instituto de Estudos Internacionais na reitoria, né? Que está lá até hoje. Um outro projeto também que foi desenvolvido, que eu achei interessante, que precisava ter sequência na universidade, foi o programa da Cátedra Unesco. Então, na época, eu tinha conhecimento muito profundo, porque como pró-reitor de pós-graduação que eu fui também, eu conhecia tudo que estava sendo feito na universidade. E existia, no campus de Presidente Prudente, um grupo que estava estudando toda a evolução, todo o projeto de desenvolvimento sociológico, econômico, de movimentos sociais relacionados com o movimento sem terra, né? E, posteriormente, a Unesp também foi aprovada, né, com essa cátedra Unesco. Nós temos que sempre estar dispostos, né, a vencer qualquer barreira que nos colocarem na frente. Eu acho que, e pensando em comunidade.